Irmãos, abrindo nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Aqui, né, irmãos, já aconteceu aquela situação lá do dilúvio, né, irmãos? Então, o dilúvio já tinha cessado, a humanidade já estava crescendo de novo, já estava grande já tinha passado aqui mais ou menos uns 120 anos do dilúvio. E aqui no capítulo 11 de Gênesis, versículo 1, diz assim, irmãos: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é como um. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentem fazer. Então a gente vê aqui, irmãos, que o temor, né, o medo desses homens era ser espalhados. Eles não queriam ser espalhados. Eles queriam passar o tempo todos juntos. Então eles queriam edificar uma torre para chegar no céu e fazer um nome ali, e ali eles se sentiriam seguros com isso, né, irmão? Irmãos, aí diz aqui, ó, versículo 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E aí vem falando aqui das gerações. Então, a confusão da língua, né, irmãos, fez com que aquele povo não entendesse o que cada um dizia. Eles foram obrigados a parar aquela obra, foram espalhados por toda a terra. Irmãos, trazendo para a nossa realidade, Jesus, quando ele veio, os homens também falavam várias línguas, né? Várias línguas. Isso espiritualmente dizendo, irmãos. E Jesus veio com uma linguagem, Jesus veio com uma palavra, irmãos. E essa palavra é o que une as pessoas, essa palavra é o que junta as pessoas para todas elas irem para o céu, para todas elas irem para a eternidade, irmãos. Então esses homens queriam chegar ao céu fazendo uma torre. E Jesus ele veio e ele trouxe uma palavra, irmãos, uma palavra que realmente, essa palavra que Jesus trouxe, une as pessoas em um só espírito e leva todas as pessoas para a eternidade, irmãos. Aqui, o Senhor ele estava com medo, né, dos homens ficarem sem restrição, porque eles se uniram ali para fazer uma torre, fizeram uma cidade ali, uma torre, e queriam chegar no céu. Imagina o que esses homens eram capazes de fazer, tendo todos uma mesma língua, estando unidos, irmãos. Eles estavam unidos. Então, o medo do Senhor aqui era eles continuarem isso daí e não haver restrição para eles. Então confundiu a língua e aí o povo espalhou o povo. Quando Jesus derrama o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, povos de todas as nações estavam reunidos lá na festa de Pentecoste, e ali o Espírito Santo dá o dom de línguas ali para os homens, para os discípulos, né, irmãos? E eles começam a falar a língua de todos aqueles povos que estavam ali reunidos, e levaram o quê? Levaram a palavra da verdade. Levaram as palavras de Jesus para todas as nações ali, e através da palavra de Jesus, né, irmãos, dos gentios e judeus fez um só povo. Então uniu pessoas, irmãos, para levarem, né, essas pessoas para a eternidade com Jesus. Vamos lá para o Novo Testamento, irmãos? João capítulo 8, irmãos. João, Evangelho de João, né, capítulo 8. Jesus, quando ele veio, irmãos, ele veio como unigênito, irmãos. Único filho. Ele veio como único filho. E ele se tornou o primogênito, ele se tornou o primeiro de muitos, de muitos. Ele trouxe uma nova doutrina, ele trouxe, irmãos, uma nova fala. Ele trouxe uma nova palavra, a palavra do Pai, uma palavra que ninguém conhecia, uma linguagem que ninguém conhecia. Jesus trouxe. Então, através de Jesus, todos se tornam discípulos, né, irmãos? Através de Jesus, todos se tornam filhos. Aí diz aqui, ó, João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a humanidade precisa de libertação, irmãos. Libertação. Precisa de cura da mente, cura da alma. Irmãos, só através da palavra de Jesus. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 8 mesmo, no versículo 43. Aqui Jesus falando para o povo judeu aqui, que creram nele, né, irmãos?
No versículo 43 ele diz assim, ó: Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir o que, irmãos? A minha palavra. Aí ele fala, ó: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, o cooperador deles até pregou isso aqui, né, irmãos, na terça-feira. Depois os irmãos que não ouviram, se não ouviram a pregação, ouçam. Então, irmãos, lá a língua do povo foi confundida e o povo foi espalhado. Jesus, quando ele vem, irmãos, ele vem trazendo uma palavra que junta os povos, que junta pessoas. Uma palavra, irmãos, que liberta. Uma palavra que salva. Mas ele diz: é necessário vocês permanecerem na minha palavra. A minha palavra é o que vai unir vocês. A minha palavra é o que vai dar libertação para vocês. A minha palavra é o que verdadeiramente vai levar vocês para o céu. Então, aqui um pouquinho mais atrás aí, em Mateus, irmãos, capítulo 11. Então, o povo judeu estava servindo ao diabo, achando que estava servindo a Deus. As atitudes deles, irmãos, mostrava isso. Então, Jesus fala assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aí podem dizer assim, né, irmãos? Ah, mas o povo judeu tinha uma palavra, como que ia crer em Jesus? Jesus veio totalmente diferente. Irmãos, muitos, né? Muitos homens, eles tiveram oportunidade, irmãos, de ter a mente esclarecida. Tiveram, né? Tiveram oportunidade. Só que o povo judeu, muitos deles não foram sinceros, né? Diante de Deus. As orações deles, eles não eram sinceros. Mateus capítulo 11, irmãos. O versículo 25, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, quando ele fala aqui, Senhor do céu e da terra, por quê, irmãos? Porque é o maior poder que tem, irmãos. Quando Jesus veio, ele veio como homem. E o Pai, ele sempre deixou claro que o Pai estava acima dele, né? O Pai estava acima dele. O Pai, ele habitava na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver. É o maior poder, não tem maior poder que ele. Hoje, Jesus, ele já foi, ele saiu daqui, já não é mais filho de Deus, Jesus não é mais homem, Jesus é Deus, ele é Senhor. Não há poder maior que Jesus. Esse mundo tem um príncipe, esse mundo tem um Senhor. E ele opera muito ainda, irmãos, opera na vida de muitos. Aí diz aqui, ó, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o que, irmãos? Então Jesus, ele veio trazendo um jugo suave, e um fardo leve. Irmãos, o povo, antes de Jesus, eles tinham um fardo pesado, um jugo que não era nada suave. Era pesado demais, era a lei estava sobre eles, o pecado estava sobre eles, e até hoje, a lei está sobre muitos, o pecado está sobre muitos, e as consequências são enormes. São enormes. E as pessoas carregam tudo isso, irmãos, todos os dias. E muitas vezes não percebe. Vai tocando a vida e as coisas vão acontecendo e as pessoas estão carregadas de muitas coisas. Só que Jesus fala: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Então, para encontrar descanso para a alma, irmãos, tem que permanecer na palavra de Jesus. Tem que permanecer em Cristo. E permanecer na palavra, irmãos, não é simples. Por quê? Porque a palavra é muito simples. E o ser humano, ele não está habituado a isso, a permanecer nas coisas simples. O ser humano, ele quer algo mais, quer algo espetacular. O ser humano quer algo melhor. Então, o ser humano, ele quer inventar moda, irmãos. E aí a palavra não dá muito certo não para o ser humano. Por isso nós não podemos ser seres humanos. Nós temos que ser seres espirituais, irmãos. Jesus fala: ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, nega a natureza humana, né? Toma cada dia a sua cruz. Para quê? Para crucificar a carne, né? E siga-me. E siga-me. Então, seguir após Jesus é abandonar a natureza humana, é deixar de lado, irmãos. É não se importar com ela. Por quê? Porque senão vamos fazer coisas que não agradam ao evangelho, que o evangelho não concorda. Nós vamos ter um fardo sobre nossas vidas. E aí, né? Aí é complicado. Hoje eu passei lá antes de vir para cá, passei na igreja lá do Jardim Briquet. Eu estava conversando com a irmã Kate lá, e ela estava falando para mim, né? Falou assim, irmão,
As lutas que a gente enfrenta, a maior parte é a gente que procura. Eu falei, é verdade, mãe, é isso mesmo. Irmãos, 90% das lutas que nós enfrentamos são através de atos errados que nós praticamos. É desobediência ao evangelho. Por quê, irmãos? Porque somos picaretas? Não. Porque somos fracos. Porque muitas vezes buscamos pouco. Porque muitas vezes somos displicentes com alguma coisa. Então, as escolhas que nós fazemos, muitas vezes, nos conduz a quê? A tribulação. Nos conduz a fardo pesado. Fardo, irmãos. E aí quando Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso. Irmãos, a nossa natureza carnal, ela é mansa? Não. Humilde, é humilde? Também não, irmãos. Também não. A nossa natureza carnal, ela não aceita uma afronta. A nossa natureza carnal, ela não aceita ser contrariada. A nossa natureza carnal, ela não aceita nada, irmãos, nada. Aí você olha para Jesus. Você olha para Jesus. Deus se fez carne. Se fez menor que os anjos. Aí ele veio ao mundo. É só a gente acompanhar a trajetória de Jesus. O quanto ele padeceu injustamente. O quanto os apóstolos padeceram. E tiveram que suportar tanta coisa. E aí a nossa natureza carnal, ela não está de acordo com isso. Por isso nós temos que negar a nós mesmos, para poder seguir após Jesus, para poder ser discípulo. No versículo 29, ó. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. No 28, né, o versículo anterior diz, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, muitas vezes, irmãos, a gente está com um fardo tão pesado e a gente não enxerga isso. A gente não enxerga. E Jesus fala, vinde a mim, vinde a mim. Isso aqui ele não está dizendo, irmãos, para as pessoas do mundo. Né? É para todos. É tanto para as pessoas do mundo, como para nós também. Então nós temos que nos achegar a Jesus quando as coisas estiverem ruins, temos que nos achegar a Jesus quando as coisas estiverem boas, em todo momento. Porque nós precisamos aprender dele, irmãos. Aprender dele. E nós aprendemos dele através da palavra, não tem outra forma. Então essa palavra, irmãos, é o que gera em cada ser humano homens e mulheres espirituais. Essa palavra é o que torna cada um de nós filhos de Deus. Né? Jesus ele veio para o que era seu. Os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. O que ele deu? A palavra. Então a palavra é o poder que nós temos. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos, que, capítulo 1, versículo 11, que o evangelho é o poder de Deus. Para quê, irmãos? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, o crer em Jesus, irmãos, o crer, irmãos, a fé que nós temos em Jesus, essa fé é o que nos justifica. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos, nós somos selados, selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que nós temos, a garantia, irmãos, da nossa redenção. Quando Jesus vier, vai ser como aquelas virgens, né? Que umas tinham o azeite e outras não tinham o azeite. A lâmpada, todas tinham. Esperando o esposo, todas estavam. Ele demorou, segundo a expectativa delas, elas dormiram, e aí faltou azeite para muitas. E é o que não pode faltar em nós, irmãos, é a justificação. O que não pode faltar para nós é o Espírito Santo, é o selo. Naquele dia, o que vai contar é quem tem o selo. Né? Tem o selo, está garantido. Não tem o selo, sem condições. E o selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo só se consegue, irmãos, é crendo na palavra. Crer é obedecer, irmãos. Crer é permanecer. Por isso que Jesus fala, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. Porque muitos são discípulos de dizer, eu sou discípulo de Jesus, mas não permanece na palavra. Não é discípulo. Discípulo é aquele que permanece. Discípulo é aquele que segue após Jesus. Discípulo é aquele que obedece à palavra, irmãos. Discípulo é aquele que é obediente ao evangelho, aquele que é humilde, aquele que é manso. Manso. Tudo isso, irmãos, é contrário à nossa natureza humana. Por isso que a nossa natureza humana ela tem que ser mortificada, ela tem que ser crucificada todos os dias, irmãos. Todos os dias. Para nós podermos defender Jesus, temos que mortificar a nossa carne. Para nós conseguirmos seguir após ele, é mortificando a carne. Não tem outra forma. Lá em Apocalipse, capítulo 3, irmãos, o versículo 19, irmãos. Aqui ele dá um conselho, não é, irmãos, para a igreja de Laodiceia. Aqui é a 7ª carta às igrejas da Ásia, né? E aqui no versículo 19, ele diz assim, ó: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. E o que mais, irmãos? E arrepende-te. Então, irmãos, temos que zelar por aquilo que nós temos. Temos que nos arrepender todas as vezes que errarmos. E arrependimento é mudança, irmãos. Mudança. Não é dizer, eu estou arrependido. Não é sofrimento. Eu estou sofrendo. Não, é mudança. Muitas vezes a gente sofre, né, irmãos? Muitas vezes a gente
Ah, eu não devia ter feito isso. Isso não é arrependimento, irmãos. Ah, eu não devia ter feito isso. Mas eu estou dizendo, eu não deveria ter feito isso por conta do sofrimento que eu estou passando. Ah, eu não deveria ter feito isso porque eu entendo que isso é errado. Isso é um começo. Agora, o arrependimento, irmãos, ele se conclui, ele se completa e ele é válido quando o meu comportamento muda, quando a minha mente, ela muda. Quando eu deixo de fazer, quando eu entendo que aquilo é errado, eu não faço mais, aí sim, o arrependimento está concluído, ele está, né, irmãos? Agora, só eu entender, não adianta de nada. Se eu continuar fazendo, ou se a minha mente continuar concordando com aquilo que eu fiz, não adianta de nada. Então, arrependimento é mudança. Arrependimento, irmãos, é mudar a trajetória. Eu estava indo nessa trajetória, eu engano o erro, eu mudo a trajetória. Está errado isso aqui, eu mudo. Isso é arrependimento. Muitos não conseguem chegar a esse ponto, chegar ao ponto de mudar. E aí não adianta, irmãos. Não adianta. Então, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Até aqui, irmãos, tranquilo. Então, ele está à porta e bate. Aí eu ouço a voz dele. Isso é um bom começo, irmãos. Isso é um bom começo. Aí eu vou lá e abro a porta. Opa, melhorou. Aí ele entra e ceia comigo. Olha que maravilha, irmãos. Até aí tá tudo certo. Agora vem a parte mais difícil, que é essa daqui, ó. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa, irmãos. Então, uma coisa é Jesus vir e entrar e ceiar, é você abrir a porta. Outra coisa é você vencer. Porque o vencer, irmãos, é uma trajetória, é uma vida com Cristo. Então, para chegar naquele dia que Jesus vai vir e vem buscar a sua igreja e nós irmos com ele, isso aí é para aquele que vencer, irmãos. Isso aí não é somente para aquele que ouviu a voz, para aquele que abriu a porta, somente isso não vale, irmãos. Somente ouvir a voz de Jesus, abrir a porta e ele ceiar, isso só não dá. É necessário vencer. E o vencer é uma vida com ele, é uma vida com o evangelho, é uma vida, irmãos, de uma vida de luta, uma vida de tribulação, uma vida de vitórias, é uma vida de alegria, é uma vida de se doar, é uma vida de entrega, é uma vida, irmãos, de libertação, é uma vida de arrependimento, é uma vida. Por quê? Porque em todo momento estamos propícios a errar. Mas, irmãos, uma coisa é você errar, outra coisa é você errar, irmãos, e não se arrepender. Ainda que você entenda que aquilo que você fez é errado, não basta. Assim como ouvir a voz e abrir a porta, não basta. É necessário vencer. A mesma coisa, irmãos, é o arrependimento. É necessário mudar. É necessário atitude, irmãos, atitude. Como a oração, né, irmãos? Tem que ter o orar, mas tem que ter ação. Tem que ter ação. Não adianta só orar e se não tiver ação. A ação é necessária, irmãos. É necessário. Então, eu entendo que eu estou precisando de algo. Eu vou pedir para quem, irmãos? Para Deus. Eu vou pedir para Jesus, porque eu sei que Ele é o único que pode me ajudar. É o único que pode me socorrer, é o único que pode me sustentar. Mas e a ação? E a ação que tem que partir de mim? Como que é essa ação, irmãos? Então, eu estou com uma dificuldade, eu sei que Jesus pode me ajudar, e eu fico 4 horas ajoelhado, orando. Até aí está tudo bem, até aí é válido, muito bom, louvável. Só que se não tiver uma ação da minha parte, irmãos, só orar não vale de nada. Tem que ter uma ação. E qual que é a ação? Eu estou com um problema, eu sei que Jesus é o único que pode me ajudar, que pode me socorrer. Eu vou me pôr em oração e eu vou ter a ação. Qual que é a minha ação? É seguir a sua palavra. Eu vou estar, irmãos, eu vou estar atento. Eu vou estar atento à voz de Jesus. Ela vai vir. Ela vai vir através de uma pregação, ela vai vir através de um louvor que eu estiver ouvindo, ela vai vir de alguma forma, vai vir. E eu tenho que estar atento a isso, irmãos. Isso é estar com o coração aberto, para que a semente ela entre e frutifique, irmãos. Não adianta eu estar com uma dificuldade, aí eu me ponho a orar, levanto dali e vou seguir minha vida, irmãos. Vou seguir minha vida e vou dar ouvido ao diabo, vou dar ouvido ao mundo, vou dar ouvido a pessoas que não têm nada a ver com Jesus. Eu vou seguir o rumo do mundo, o curso. Não adianta de nada, irmãos. Ah, já orei, já fiz minha parte, agora Jesus vai fazer a dele. Eu creio no seu poder. Não crê não, irmãos. Não crê não. Aquele que crê no poder de Jesus, que é o Evangelho, ele se põe diante de Jesus, ele clama por Jesus, ele suplica por Jesus, mas ele tem a ação. E a ação qual que é? É fazer a vontade de Jesus. É mudar a sua vida, é ver os pontos, é ver as brechas que está aberta. Porque o diabo ele não opera sem brecha, irmãos.
Tem que ter uma brecha para ele operar. A palavra fala que ele é astuto, que ele arma cilada contra nós. E como que ele arma cilada contra nós? Ele está de olho na nossa vida, irmãos. Ele está de olho na nossa conduta. Ele está de olho na forma como nós vivemos. Ele está de olho na forma como nós encaramos a palavra, o respeito e a responsabilidade que nós temos com o Evangelho, como nós enxergamos Jesus, como nós enxergamos os irmãos, qual o valor que os irmãos têm para mim. Ele está olhando isso daí. Para ele operar na minha vida, ele tem que olhar tudo isso. Aí ele é astuto, ele arma uma cilada. Como que ele vai armar essa cilada, irmãos? Ele vai ver o ponto fraco, ele vai ver aquilo que você está enfraquecido. É ali que ele vai operar. É ali que ele vai trabalhar, irmãos. Muitas vezes ele não consegue achar na sua vida uma brecha, ele vai achar na vida de outro. E aí vai ver a sua atitude. Como vai ser a sua atitude? Como vai ser? A gente tem um exemplo claro, né, irmãos? A gente tem um exemplo claro com Jó, né? Lá no Antigo Testamento. Então ali, aquele que se apresentou por Senhor ali, fez um acordo ali com o diabo, não é, irmãos? É. E aí, a palavra fala que Deus a ninguém tenta, ele não pode ser tentado pelo mal, mas lá, o Senhor lá do Antigo Testamento foi tentado pelo mal. E aí, o diabo falou para ele, né? Esse é seu servo? Deixa eu tocar nos bens dele, deixa eu tocar nas coisas dele e ver se ele vai continuar te honrando, vai continuar te obedecendo, vai continuar sendo um homem bom. Aí o Senhor lá falou, pode tocar, só não toca na carne dele. E aí tocou. Aí, quer dizer, a palavra fala que Jó era um homem irrepreensível, era um homem bom ali. Tocou em quê, irmão? Nas coisas dele. E qual foi a atitude dele quando tocou nas coisas dele? Ele continuou firme ali. Aí depois, aquele senhor que falou, não, toca na carne dele, deixou tocar na carne dele. E tocou. E aí, irmãos, deu o que deu. E ele continuou ali, firme. Mas foi as brechas, né, irmãos? As brechas que, não que ele deu, mas que o Senhor lá deu, né? O Senhor lá deu autoridade para o diabo operar na vida dele. E foi operando na vida dele. Para ver a atitude dele qual seria. Irmãos, Jesus ele quer o bem para nós. Jesus ele quer nos ajudar em tudo. E qual é a ajuda? A forma de Jesus nos ajudar, irmãos. Ele está dizendo, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Está tudo nas minhas mãos. O poder está nas minhas mãos. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Eu sou manso, eu sou humilde, para vocês conseguirem encontrar descanso para a alma de vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então a forma de Jesus nos ajudarmos é orientando cada um de nós, é aconselhando cada um de nós, e nós temos que ter ação. Qual que é a nossa ação? É obedecer a sua palavra, irmãos. Se eu sei que ele pode me ajudar, eu sei que eu tenho que ser imitador dele, que ele é manso, que ele é humilde, então eu também tenho que ser manso, tenho que ser humilde. Se ele fala que todo o poder está nas mãos dele e ele me dá uma palavra, então essa palavra é o poder que ele tem, é o poder que eu tenho. Então eu vou ouvir o que essa palavra tem a me dizer, irmãos. Porque senão, imagina que eu tenho uma linguagem, os irmãos têm a mesma linguagem e a nossa linguagem é o evangelho. Então por isso que juntos nós somos muito fortes, irmãos. A comunhão de uns para com os outros faz com que o mundo entenda que somos discípulos de Jesus, porque é uma só língua. É uma só língua. É uma só fala. É uma só palavra, irmãos. Então, se nós nos unirmos nessa palavra, defendendo o evangelho, honrando a Jesus, irmãos, não tem diabo que consiga minar as nossas vidas. Então, o diabo fica exposto. A palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A única forma de resistir ao diabo, irmãos, é obedecendo ao evangelho. É valorizando aquilo que o evangelho tem por nobre, irmãos. Aquilo que o evangelho tem por valioso. E o evangelho tem por valioso. O que o evangelho tem por valioso, irmãos? A igreja de Cristo, os irmãos, as coisas do alto. Isso é valioso. É o que nós também temos que ter. É a única forma, irmãos. Porque o diabo muitas vezes não toca em nossas vidas, mas toca na vida de outros. E aí o nosso comportamento diante disso como que é? Essa que é a questão. E Jesus, irmãos, ele quer o nosso crescimento. Se nós orar, se nós buscarmos a ele, mas não obedecer a sua palavra, irmãos, vamos viver tropeçando. Vamos viver, não adianta só conhecer a palavra, só saber que a palavra é verdadeira. Nós temos que ter obras de fé, irmãos. Obras de fé. As obras de fé é o que mostra a nossa fé. Sem as obras de fé, que são as ações que nós temos que ter, sem essas obras de fé, a nossa fé de nada vale. De nada vale. Então, temos que realmente, irmãos, valorizar aquilo que ele nos deu e seguir adiante, né? Seguindo a linguagem de Jesus, seguindo a sua palavra, irmãos, né? Cada dia, para não sermos dispersos, para não sermos espalhados, né? Como o mundo está aí, irmãos. O mundo aí falam várias linguagens, né? Várias línguas.
Mas uma só é a que salva, irmãos, é o Evangelho. Amém? Jesus abençoe a todos. Vamos orar.